Que é advogada, mestre em Direito Tributário Internacional e membro de pesquisa do Núcleo de Pesquisa da Universidade Católica. Viajar para fora do país é um sonho da maioria dos brasileiros, porém a entrada e a saída de pessoas nos países é controlada e deve seguir algumas regras. Não é verdade, Jamile? Exatamente. Cada país tem sua regra, mas Não é? no âmbito internacional quase Hum, todos têm uma sequência hum, bem parecida. sim. Alguns países em relação ao Brasil, existe alguns acordos, né, do princípio da reciprocidade, em que às vezes necessariamente não precisa de um visto para turista. E Sim. para outros necessitam. Hum, Então, vai variando de acordo com o princípio da reciprocidade. certo. Certo? E aí, mas pronto, as pessoas que vêm residir no Brasil e que vão residir fora do país, geralmente tem que ver, né, analisar antes, fazer uma pesquisa prévia para ver dentro do teu perfil qual é a possibilidade de se regularizar e residir em um outro país de forma legal. Entende? Então, Claro. existe geralmente diversas modalidades, né? Hum, Estudo, trabalhador independente, trabalhador subordinado, os investidores, mas a questão dos investidores sempre tem realmente um poder relativo, né? econômico, um poder econômico. Alguns países dificultam mais, sabe? O Brasil realmente é um país mais complexo para os investidores, é bastante burocrático Hum, e requer realmente investimentos altos para efetivamente se regularizar no país. hum. Já em determinados outros países tem algumas facilidades, já não precisa de tanto investimento. Mas isso é uma questão de análise do perfil e tem também a figura dos aposentados, de quem vive de rendimento, que também pode residir fora do país. Olha um detalhe interessante que você está É, trazendo aí. Que nem exatamente. sempre é tratado na grande mídia. As Me pessoas diga. não têm muito essa noção. Isso. Mas em relação aos aposentados, Sim. pronto, tem duas modalidades, né? As Hum, pessoas vai variando também do rendimento que efetivamente ela tem. Tem muitos aposentados que, né, necessariamente têm condições de residir fora do país. É óbvio que não é uma pessoa que está, às vezes, né, limitada ao teto, vamos dizer, do INSS, né? pois não. Mas, por exemplo, a pessoa pode ser aposentada pelo INSS, ter uma aposentadoria privada complementar ali Sim. e ainda ter rendimentos com outras formas de investimento. Uma pessoa que investe, pronto, na questão dos bancos de títulos, Hum, ou uma pessoa que tem rendimentos por imóveis. Então, você junta toda essa renda e pode residir em determinados países. perfeito. Aí, isso é uma questão de analisar o custo de vida do país que você deseja residir. Perfeito. Eu tenho aqui a Jamile Jambeiro, ela é advogada, mestre em Direito Tributário e Internacional e membro de pesquisa do Núcleo de Pesquisa da Universidade Católica. Uma coisa que sempre ocorre, você já falou, a primeira questão aqui, você já abordou bem, quais são as regras básicas para quem quer sair do país para viver em outro. É, Tangencia isso que você falou aí, tem mais É, detalhes um pouquinho, né? é. Diga. Aí o que acontece? Hum, Além disso que eu falei, hum, as pessoas na hora de migrar, ela realmente tem que fazer um pensamento e um planejamento de pelo menos uns 12 meses anterior, né? E eu aconselho geralmente você tentar buscar um país que pelo menos você conheça, né? sim, Conheça, se identifique culturalmente, porque existe uma cultura, um choque cultural, né? Algumas pessoas que, por exemplo, já fez um intercâmbio, já viajou várias vezes para aquele país, efetivamente vai ver que tem realmente, pronto, afinidade dentro do que vai buscar, né? Os aposentados geralmente vai buscar uma vida mais tranquila, uma qualidade de vida. Não que hum, os outros também não busquem isso, hum, mas as pessoas também têm que analisar, por exemplo, os investidores vai olhar um país que efetivamente tenha mais rendimento. Outros que vão como trabalhador, né, vai buscar dentro do teu campo, dentro da sua área, um país que realmente tenha mais oportunidade. Então, é todo um conjunto de planejamento e pesquisa disso e planejamento financeiro, principalmente. Porque no período migratório, para hum. efetivamente todas aquelas pessoas que querem migrar com regularização e tudo certo, vai ter um custo, né, migratório de regularização de documentos, dos órgãos, né, que vão regulamentar eles ali, tanto o consulado quanto efetivamente o órgão no país em que residir. O fluxo de imigração geralmente acontece mais ou menos dessa maneira, né? É buscar ou a embaixada ou o consulado no Brasil, né, por exemplo,
e o órgão que presta esse serviço à regulamentação de estrangeiros, entendeu? E aí, efetivamente, eles conseguem se regularizar num outro país, mas tem que ter todo esse custo, né? Taxas e documentação. E além do planejamento de saber onde vai residir, Pois né? É a preocupação da maioria das pessoas quando migram, né? Principalmente as pessoas que migram com família. Onde meu filho vai estudar, qual o projeto disso tudo e a residência. Então, é todo um conjunto que tem que fazer em relação a isso. Contratação de imobiliária. Idioma é fundamental. Fundamental. É isso que eu falo na questão de efetivamente você conhecer o país. Claro. É o choque cultural e se realmente fala o idioma. Pelo menos chegue perto, né? Alguma coisa que vai para a Espanha ou para Portugal, sair daqui para ir para a Sérvia, por exemplo, fica muito difícil. Exatamente, aí fica complicado mesmo. Ainda mais as pessoas no visto de aposentados, né? Aquela pessoa que passou toda aquela vida, não fala idiomas, tá com, sei lá, 65 anos, 70, vai migrar para um outro país. A fase migratória já é bem complexa, de readaptação. E ainda tem que se readaptar, aprender um outro idioma, é mais complicado. Muito bem, muito bem. Jamile Jambeiro, advogada, mestre em Direito Tributário Internacional e membro de pesquisa do Núcleo de Pesquisa da Universidade Católica. Você participa do programa com a gente, 3114-3344.